corações tentando destruir. Mas nos atos do Senhor encontro abrigo e proteção. Vou confiar, no teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Eu preciso do Senhor ao meu lado pra me orientar. Onde eu devo caminhar, vem me toma a direção. Minha vida eu entreguei em tuas mãos, em tuas mãos. Vou confiar, no teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. No teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão. Tua vontade é o melhor pra mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Amém, meus irmãos. Vamos lá conosco ali nessa noite, a nossa vizinha ali da nossa congregação de Sônia. Deus abençoe. Irmã Maria Eunice, paz do Senhor, irmã Maria Eunice. Que a paz de Cristo também esteja com a de Sônia e sua família. Deus abençoe vocês. Deus possa guardar, livrar vocês, abençoar naquilo que vocês têm necessitado. Amém? Estamos nessa noite, nosso culto de estudo da palavra do Senhor. Amém? E vamos ler alguns versículos. Vai estar lá já para adiantar para os irmãos, Isaías capítulo 40. Irmãos que quiserem ir anotando. Pastor, o que é esse fundo azul atrás do senhor aí? Quem já trabalhou comigo ou me conhece sabe que eu gosto de fazer as coisas o mais bem feito possível. Então a gente está com esse fundo azul aqui, que depois eu vou fazer uma edição no vídeo e aí vou postar lá no nosso Facebook e no nosso YouTube, tá? Por isso não estranhe esse fundo azul não, porque ele vai ser usado depois para edição. Eu preciso dele aí. Tá meio amassadinho, né? Mas é porque eu lembrei de pegar ele só agora na última hora, então não deu tempo de passar um ferro. Mas por o que ele se propõe, tá bom do jeito que está. Irmãos, vamos fazer uma oração iniciando nosso culto nessa noite?
Amém? Pai querido e amado, Deus poderoso, estamos nessa noite para louvar e glorificar o teu santo nome e falar de ti, Pai. Abençoa, Senhor, seus filhos já estão aqui presentes. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, possamos entender, compreender a sua palavra e guardar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Se irmãos não nos incomode de tomar água mais do que o normal hoje, a voz começou a falhar agora à noite. Não sei se essa mudança de clima está quente, começa a esfriar, mas o Senhor sabe todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas, amém? A gente também está ao vivo lá no nosso YouTube, depois eu vou fazer a edição do vídeo, botar lá, mas estamos ao vivo lá também ao mesmo tempo para fazer testes, né? A gente está testando para fazer o melhor para o nosso Deus, amém? Os irmãos sabem, nosso culto é na quarta e na sexta. Quarta-feira foi uma benção, agradeço aos irmãos que estiveram na quarta-feira conosco, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao nosso Deus juntamente conosco. A nossa irmã missionária Marilda Vargas, lá dos Estados Unidos, uma benção. Pastor Yolando na quarta-feira passada, a missionária Marilda nessa quarta-feira agora, foi uma benção. Deus é poderoso, Deus está falando conosco. Nós não podemos estar na igreja, mas o Senhor que está lá dentro da igreja, Ele também está aqui conosco. O Senhor que está lá, fala conosco quando estamos dentro do templo, é o mesmo Deus que fala conosco aqui também, pela internet, aqui também nesse nosso culto, nossa reunião online. Culto de louvor ao nosso Deus. Amém? Então, irmãos, vamos ficar firmes, vamos buscar o Senhor. A gente tem a possibilidade de estar com a Senhora Alice juntos, louvando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus, mesmo à distância. Nós temos notícias de estados onde está proibido até os cultos online. Santa Catarina, se eu não me engano, eu vi ontem a notícia, foi proibido até mesmo aquele culto, como estava acontecendo em Brasília. As igrejas maiores estavam fazendo culto no estacionamento e cada um ficava dentro do seu carro. Lá foi proibido esse tipo de culto. Salvo engano, é Santa Catarina, é uma cidade do sul. Depois eu posso dar uma olhada e falar até para os irmãos. Mas enfim, e nós temos a possibilidade de estar aqui. Países que você não pode falar do Senhor, países em que é proibido, onde pessoas, eu já falei aqui, no caso foram freiras, né? Mas não deixa de ser uma igreja cristã, e você teve que tirar, elas tiveram que tirar os quadros, os crucifixos, as imagens de Cristo, e colocar a imagem do presidente, entre aspas, né? Desse país, e da China, né? Tem que citar o nome do lugar, da China. E eles têm uma forma de governo que prega isso. Essa semana nós tivemos alguém pregando esse tipo de coisa no nosso país. O Estado é que pode suprir as pessoas. Então, para eles, o Estado é maior do que Deus, é maior do que a pessoa, é maior do que o indivíduo. Mas, enfim, nós ainda temos a possibilidade de falar de Cristo. Ainda temos, porque ela vai acabar. Vai atingir o nosso país também, cedo ou tarde. Infelizmente, também teremos esse tipo de problema aqui. Mas vamos aproveitar para louvar, glorificar o nome do nosso Deus, falar do amor de Cristo, guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, para que mesmo quando for proibido, mesmo quando for cerceado esse direito de louvar o Senhor que nós temos hoje, nós estejamos com a palavra do Senhor no nosso coração, que é o correto. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 40, como eu já tinha dito no início. Amém? Agradeço os irmãos que estiveram na quarta-feira passada, na quarta-feira da semana passada, nessa quarta-feira dessa semana. Deus abençoe suas vidas. Só uma palavra sobre isso. A gente é tão
tão privilegiado em podermos falar do Senhor, em podermos estar na nossa igreja. Nós teríamos uma pessoa que iria pregar na próxima quarta-feira e estava tudo certo, a gente marcou, fez o banner, e aí a pessoa entrou em contato comigo pedindo para cancelar, adiar pelo menos, porque ela não mora aqui no Brasil, ela mora fora. Conheço há muitos anos, pela internet, né, à distância, mas conheço a pessoa, conheço a família, a esposa, os filhos. E na verdade a gente se conheceu, os dois éramos solteiros ainda, né, na época do Orkut. E todo mundo casou, criou sua família, estamos na casa do Senhor. E ela ia pregar, ia trazer a mensagem, mas aí ela foi avisada, ela compartilhou o banner da próxima quarta-feira. Eu acho que eu não cheguei a soltar, mas foi avisada que ela não poderia pregar se os líderes dela não autorizassem, se os pastores da igreja não autorizassem. Aí ela me falou que falou com o líder, que falou com o líder dele, que ia falar com o líder dele para ver se eles autorizavam que ela falasse do amor de Cristo. Então, irmão, nós temos... e ela cancelou, ela obedeceu. Nós temos uma liberdade nas nossas igrejas em geral aqui no Brasil, tirando algumas comunidades que são mais rígidas e mais fechadas quanto a isso. Você só pode ter oportunidade depois de fazer cursos e tal. Mas a gente tem uma liberdade grande e muitas vezes não aproveitamos. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, essa liberdade que nós temos de falar do amor de Cristo, de louvar o nome do Senhor, porque existe um lugar que é proibido, existem lugares que são controlados. Você só pode falar depois de tanto tempo, você só pode falar se fizer um curso e coisa e tal. E nós temos essa liberdade de falar aqui. Então, na quarta-feira que vem, nós teríamos a irmã do Paraguai. A princípio foi cancelado. Quem sabe Deus não abençoa. Ela é liberada e ela está certa em obedecer. É norma da igreja dela. Então ela tem que obedecer as normas, tem que seguir, senão ela vai estar em desobediência. E se for da vontade do Senhor, vai ser liberado. Se não for da vontade do Senhor que ela esteja trazendo, ministrando a palavra, outra pessoa irá ministrar. Isaías capítulo 40 vai dizer assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A gente vai ler do 1 ao 11. Falai ao coração de Jerusalém, para dar-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como o pastor apresentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio os que amamentam, ele guiará mansamente. Amém? Então nós temos, irmãos, aqui em Isaías capítulo 40, nós falamos há alguns cultos atrás, há um tempo atrás. Novamente eu estou com duas câmeras, tá, irmão? Então, de vez em quando você vê eu olhando para lá, para cá, é o costume ainda que tem que pegar. Enfim, nós falamos que a palavra de Deus, ela é o nosso manual, ela é que vai ditar como nós devemos viver, ela vai ditar como nós devemos seguir a palavra do Senhor.
Erramos muito. Estamos sempre cometendo erros. E graças a Deus que o Senhor nos livra de alguns erros, de alguns problemas que esses erros nos trariam. Mas o Senhor tem a sua palavra para nos mostrar o caminho. A palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, falamos alguns cultos atrás que a palavra do Senhor ela vai apontar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, para Cristo. Toda a palavra de Deus, no final das contas, por mais que você ache que ela não tem, não está falando de Cristo, ou não esteja ali implícito logo de cara, que você bate o olho e fala, não, aqui está falando do Senhor. Mas ela aponta para a vida de Cristo, ela aponta para o ministério do Cordeiro. Assim como tudo o que tem acontecido no mundo vai apontar e vai nos levar até a volta de Cristo mais uma vez na terra, a palavra do Senhor aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Então no capítulo 40 de Isaías, ele vai abordar o quê? Alguns aspectos da vida e do ministério de Cristo. Então, já que ele vai apontar alguns aspectos, ele vai abordar alguns aspectos da vida e do ministério de Cristo, nós temos que ler com atenção, nós temos que redobrar a atenção que nós já teríamos para entender o que o profeta está querendo falar e saber e perceber que alguns dos versos desse capítulo, lá na frente, Cristo e os apóstolos também vão citar. Então nós temos que ter o quê? Uma boa interpretação do que nós estamos lendo, do que nós estamos meditando, do que nós estamos vendo na palavra do Senhor. Então, o capítulo começa com o quê? Uma mensagem de consolo. O versículo 1 e 2 vai falar o quê? Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui na tela. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, quando ele vai consolar o meu povo, Deus está falando o quê? Ele está falando para o povo de Israel ali naquele momento sobre a restauração futura do reino. Hoje nós estamos passando por um problema, por uma situação que entristece alguns e atrapalha outros, a vida financeira, a vida espiritual. Mas o Senhor está dizendo para nós, consolai-vos. Igreja, fique consolado, console o meu povo, console a minha igreja, console o Brasil, o mundo, porque a restauração virá, o Senhor virá, a mão do Senhor será estendida sobre nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre o mundo, e vai passar essa situação. Vai, pastor, vai melhorar? Não. Vai passar a situação, vai acontecer outras, mas essa vai dar uma aliviada. As coisas vão se resolver. A resposta é objetiva. Ele no versículo 2 vai falar: vala benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, e gritai-lhe, e diga de alta voz que já a sua milícia é acabada. Milícia é o que? Sua batalha. E findo a iniquidade expiada. Opa, tomei um susto. A lâmpada estalou. Porque o povo estava recebendo o quê? A retribuição pelas suas transgressões. O povo tinha pecado, o povo tinha errado, o povo agora estava recebendo, estava lutando, estava recebendo lutas, estava recebendo provação, estava recebendo, a mão do Senhor estava sobre eles para cobrar. Mas ele vai falar assim, ó, se console, porque hoje você está passando por isso, mas amanhã
em breve, no futuro, vocês vão ser restaurados. Daniel, no caso deles, ele vai falar dessa restauração, o tempo do consolo. Ele vai ser predito lá por Daniel. Lá em Daniel 9:24, onde ele vai lá, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar vinho aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, existia um tempo fixado. Mas se o tempo é fixado, 70 semanas, quer dizer que as 70 semanas, 1 hora irão passar. E a restauração do Senhor viria sobre Israel. E trazendo para nossas vidas, pastor, mas eu creio que é a mão de Deus está estendida sobre o mundo, eu creio também. Eu creio nisso. O Senhor está tratando, o Senhor está chamando o seu povo à responsabilidade, o Senhor está chamando o mundo, está iniciando o tempo das dores, está começando. Já vem começando há muito tempo, é que agora bateu com força. Não é a primeira vez que acontece nada de ruim. Só que agora nos atingiu de uma forma mais enérgica. A doença, a parte financeira, a parte espiritual. Eu falei aqui uns cultos atrás que é a primeira vez que a igreja fecha num período de doença. Porque qual era a ideia? A igreja ficará aberta para que aquele que não tem nada, está doente, está desempregado, vai morrer, ele encontrasse consolo ao menos na parte espiritual. Ele fosse à igreja, conversasse com o pastor, conversasse com o padre, e ele encontrasse consolo. Mas pela primeira vez é fechado. Não é permitido ao povo. Não é permitido ao povo adorar o Senhor. E eu acho muito interessante que esses dias, fazendo um parênteses aqui, ele tem mostrado muita coisa. Muitos estão se achegando a Deus. Muitos estão reafirmando a sua fé em Cristo. Porque se você é crente, irmã Maria Eunice, a senhora é crente no Vivendas, a senhora vai ser crente na 21 e a senhora vai ser crente na sua casa. Porque a senhora não pode ir por conta da quarentena. Porque o seu compromisso não é comigo ou com a placa da minha igreja. O seu compromisso e o meu compromisso tem que ser com o quê? Além de ser com a igreja aqui na terra, nós temos que ter compromisso, nós temos que se alegrar, nós temos que ajudar a nossa congregação, louvar o Senhor juntos, mas o compromisso primordial que eu tenho que ter é com quem? Com Cristo. A minha sogra estava conversando ontem com a Jeane, a irmã Norma lá na Bahia, e falaram algo lá sobre pessoas não quererem ir para a igreja, não quererem orar, e ela comentando que os pastores lá estão preocupados com as pessoas se esfriarem. As pessoas depois dessa quarentena vão se acostumar a ficar em casa, vão se esfriar, vão deixar de buscar o Senhor. E na hora me deu aquele insight, veio aquele entendimento na minha mente. Eu falei com ela, eu até estava pensando hoje, fazer uma frase, botar lá, Tiago 2020, que a pandemia, o afastamento da igreja não esfriou ninguém. Pelo contrário, ela só está servindo para mostrar, para revelar aqueles que estavam frios dentro da igreja e ninguém percebia. Ninguém venha com essa história, eu me esfriei porque eu não pude ir para a igreja. Uai, como assim? Não tem como, irmão. Você já estava frio, a pessoa já estava fria. Ela só aproveitou a situação e agora demonstrou o que realmente era. Assim como aquele que está firme, continua firme, buscando ao Senhor, com sede de ouvir a palavra do Senhor, aquele que está frio se esfriou mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Então, não esfria ninguém. Se o compromisso é com Cristo,
Se você segue o versículo que você tem que estar firmado na rocha, o que vai falar lá? Firmes e constantes, sempre abundantes. Então o que? É firme, alicerçado, parado, ali, duro. Não vou para um lado nem para o outro. Ah, mas pandemia, firme. Ah, mas afastamento social, firme. Ah, mas o prefeito proibiu, firme. Constante, sempre. Dia após dia. O que é constância? É estar sempre. Não precisa estar correndo o tempo todo. Não precisa estar me arrastando o tempo todo. Eu tenho que ser constante. Estou ali. Um passo na frente do outro. Um passo na frente do outro. Mantendo a constância. Sempre abundantes. Sempre. Na época que nós podíamos estar todos os dias na igreja, 24 horas por dia, era sempre? Era. Agora que nós estamos fora, também? Sim, sempre. Indo para a igreja, não podendo ir para a igreja. Com saúde, doente. Com emprego, sem emprego. Alegres, tristes. Junto com os irmãos, afastado dos irmãos. Sempre, sempre abundando na obra do Senhor. Então, a pandemia não afastou ninguém. Não afastou ninguém. Eu tenho convicção disso. Meu coração tem essa convicção. A pandemia não afastou ninguém. Ela simplesmente mostrou, revelou aquilo que estava escondido. Ou talvez aquilo que nem a pessoa mesmo queria enxergar. E aí, a mensagem de consolo que é dada a Israel, consolai, consolai, porque vai vir a restauração futura, ela vai se concretizar quando? Com a vinda do Messias em glória. Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então Cristo glorioso, quando ele vir na segunda vinda e sentar sobre o trono de Davi, quando ele reger as nações, desde o Monte Santo de Sião, com a vara de ferro, ali vai se concretizar a mensagem de consolo a Israel. Ali vai se concretizar a mensagem de consolo à igreja do Senhor. Quando o Senhor voltar e nos levar para estar com Ele, Ele vai dar início ali a nossa alegria, onde nós estaremos reunidos no céu com Ele. Então, qual é a descrição do Cristo? Qual é a descrição do Cristo glorioso, da glória do Senhor? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías 52, 3-15 e Isaías 49, 7. Então, essa é a descrição do Cristo. Muitos olharam para ele, muitos olham hoje e falam, não, mas aí não tem nada de interessante, não tem parecer, não tem formosura, é desfigurado. Não, esse evangelho, Cristo, para que isso? Os irmãos perceberam que ultimamente começou uma história de ciência, porque a ciência não prova, a ciência não provou, temos que confiar na ciência. Irmãos, isso tudo é o prenúncio, isso tudo é a preparação para que o homem do pecado, o homem da iniquidade, se apresente. Tudo é uma preparação, tudo converge, irmão, para o que está escrito na Bíblia. Assim como a Bíblia converge para Cristo, tudo no mundo converge para o fim dos tempos, para a volta do Senhor. Nós temos pessoas fora do Brasil já falando. Na Espanha o jornal É o País teve uma matéria em que eles falavam que uma crise global exige uma solução global. Existe alguém que deu uma solução
para o mundo todo. Assim como no Brasil já teve pessoas que falaram, olha, para que resolva isso tudo, o mundo está pronto, ele pede, ele clama por um líder global. Já começou. Nós sabemos que o anticristo, quando aparecer, ele vai ser aquela pessoa que a princípio vai trazer paz, prosperidade, soluções para os problemas do mundo. Aí depois que ele vai revelar a sua verdadeira face, depois que ele vai revelar realmente quem ele é. Então, nós temos que cuidar, nós temos que vigiar, porque o Senhor está voltando. Ele está voltando. E nós, assim como as virgens prudentes, temos que estar com o nosso azeite pronto, com as nossas lamparinas acesas. Porque quando ele voltar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Muitos estão desapercebidos, digamos assim. Eu estava hoje mexendo no telefone e falando com a Jane que o pessoal fica em casa. E eu não estou aqui entrando no mérito se você deve ficar ou não, tá? Mas fica em casa. E os artistas o dia inteiro. TikTok. Agora é TikTok. Crente o dia inteiro no TikTok. Não está no culto. Não dá nas orações. A igreja tem oração. A oração está vazia. Tem culto no domingo. O culto está vazio. Mas o TikTok tá TikTokando o dia inteiro, o tempo todo. Pastor, não posso? Pode, irmão. Pode sim. Pode. Pode e deve. Você pode e deve se divertir, fazer algo para alegrar sua mente, se anuviar, largar um pouquinho isso de lado. Você gosta de ler um livro? Leia. Você gosta de fazer o TikTok? Faça. Você gosta de assistir um filme? Assista. Você gosta de jogar? Jogue. Eu tenho videogame em casa, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime. Tem tudo aí. Tem o celular que tem jogo, tem internet, tem tudo. Só que eu tenho que ter uma hora para ouvir a palavra do Senhor, para falar com o Senhor. Eu tenho que separar um momento para isso. E muitos estão desapercebidos, não estão percebendo, estão achando que é festa, que vai passar e eu vou continuar a vida como era antes. Não vai. Não vai. Antes da gente entrar online, está tendo, talvez esteja acontecendo ainda, uma live da ministra da Educação, né? Pastora Damares. Ministra da Educação, não, perdão. Direitos Humanos, né? A Damares, pastora Damares. E o pedacinho que eu ouvi poucos segundos, mas ela falando que nada vai ser como antes. Não vai voltar tudo ao normal como era antes. Não vai. Olha a igreja. Começou proibindo o culto, porque você podia ficar doente. Aí faz o culto no carro. Já que você não pode ficar junto, sai de sua casa, entra no seu carro e vai para a igreja. E não desce do carro, assiste o culto lá de dentro. Começaram a proibir. Aqui em Brasília, Valparaíso não é proibido, mas em alguns lugares foram. Faz online. Começaram a proibir. Padres, pastores fechando a igreja, a polícia batendo lá, fiscal e fechando a igreja, porque ele não pode fazer o culto online. Então vou fazer na minha casa com a minha família. Essa semana eu vi uma reunião, uma senhora com a família, a polícia invadiu a casa, irmão. Algumas semanas estava orando com a família, ela, o esposo e os filhos, 5 pessoas. A polícia foi lá e parou, tem que parar. Ordem do governo. O ataque começou. E muitos estão dormindo. Muitos estão dizendo que não tem nada a ver. Muitos estão falando que é coisa da cabeça de pastor que não tem que fazer, está inventando isso e aquilo.
vai ser o primeiro rato a pular do barco quando ele estiver afundando. Já ouviu aquela história do rato pular do barco? Quando ele está afundando? É o primeiro, irmão. É o primeiro. Pode escrever. Ah, pastor, não sei o que. Falo. Porque se fosse o famoso lá que cobra 3 mil reais para vir falar para você aqui, você estava dando glória a Deus aí, sapateando e pulando. Vão ser os primeiros a pular do barco. Vai ser o primeiro. Então nós temos que estar apercebidos, prestando atenção, olhando, vigiando, porque nada será como antes. Esquece a vida social, a vida como era antes, isso acabou. Agora nós vamos nos adaptarmos à vida social na sociedade, ao convívio com as pessoas. Entretanto, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus tem que continuar a mesma. Tem que continuar firmado. Tem que continuar firme, constante, sempre abundando na obra do Senhor. O versículo 3 vai falar o quê? Voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. 4. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será batido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor, está no 5, se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então Mateus, ele vai lá no seu evangelho, quando ele fala voz do clama no deserto, lá em Isaías, ele está apontando para quem? Quem foi que clamou no deserto? Quem é que veio antes de Cristo, pós Jesus ali, preparando a vereda, preparando o caminho para o Senhor? João Batista, primo de Jesus. Então qual foi a missão dele? Preparar o coração dos filhos de Israel para o primeiro advento, para a primeira vinda, para a primeira aparição do Senhor Jesus. Quando o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne. Vamos trazer para a gente hoje? Agora nós somos a voz que clama no deserto. Nós, isso mesmo, Alice. Nós somos, Alice, eu vou falar que aprendeu mesmo, porque o tempo que eles estiveram lá no Vivendas conosco, eu raramente vi a Alice faltar um culto de ensino e raramente ouvi a Alice faltar uma escola bíblica dominical. Então, se tem alguém que merece parabéns pelo seu zelo em estar na casa do Senhor, é a nossa irmã Alice. Apesar de ser jovem, estava sempre ali nos ajudando e ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus, que Ele continue trabalhando e abençoando a sua vida. Então hoje nós somos o João Batista. Porque se João Batista ali, ele prepara, endireita o ermo a vereda, ele prepara o caminho para o primeiro advento de Cristo, quando Cristo vai vir a primeira vez na terra, ele vai encarnar e vai morrer por mim e por você, vai entregar a sua vida. Já falamos, mas não custa repetir. Jesus não foi morto. Que isso, pastor? Eles prenderam ele? Não. Jesus se entregou por nós. O diabo teve poder sobre a vida de Jesus. Não. O diabo agiu naquilo que estava escrito que tinha que se cumprir. Ele participou ali, teve a sua participação. Mas Cristo se entregou por nós. Ele foi o sacrifício vivo. Ele se entregou como sacrifício. Para que o preço fosse pago por mim e por ti. Pela minha vida e pela sua vida. Então agora nós, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Mandou o Espírito Santo, o Consolador. E agora cabe a eu e a você clamar no deserto. Agora nós estamos clamando às pessoas, preparando o caminho para quê? Para o advento da segunda vinda de Cristo. Vamos botar... Tem gente que tem uma contagem diferente, mas essa é a minha contagem particular. Primeira vinda, agora segunda vinda.
clamamos e falamos a palavra do Senhor para que as pessoas ouçam a voz de Deus, se arrependam dos seus maus caminhos, que o Espírito Santo trabalhe em seus corações, mas como eles vão ouvir se não tiver quem clame? Então somos nós que temos esse papel. Somos nós. Eu achei interessante que eu ouvi um padre na semana passada falando algumas coisas e falando até sobre a questão porque infelizmente tudo nosso hoje em dia gira em torno de coronavírus, né? Mas ele falando que a pessoa, um padre, irmão, a pessoa lava a mão porque mandaram, porque a OMS mandou, porque o governador mandou, a pessoa não sabe, a pessoa bota uma máscara. E quando vai partir para a palavra de Deus, eu sou livre. A conversa é sempre a mesma. Eu sou livre, eu aceitei Jesus para ser livre. Pastor não manda na minha vida, padre, no caso dele, padre não manda na minha vida. Ah, mas se eu não obedecer ao OMS, eu vou morrer, vou ficar doente e morrer. E aí ele até falou, se você não obedecer a palavra de Deus, o padre, a Bíblia, o ensinamento que está baseado na palavra de Deus, você além de morrer, você vai para o inferno. E aí quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei daquele versículo. Que se você não clamar, até as pedras clamariam. Você consegue entender a analogia do versículo, que o versículo se encaixa? Se você não clamar, já que o povo de Deus não está clamando, não está falando, a pedra está clamando, irmão. As pedras estão clamando. Se você for olhar, o que a gente vê hoje? Fica em casa, assiste a live pela televisão. Aí, nego assistindo live do cantor não sei quem, da cantora não sei quem, assistindo live do humorista que canta hino. Ah, mas ele está cantando hino, irmão, mas não é servo do Senhor. Não é uma pessoa cristã. Ah, mas ele está cantando ali agora. Não adianta. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno cantando um hino. Porque cantar o hino não salva ninguém. Eu fazer a live para você e falar da Bíblia aqui, se eu não me arrepender, se eu não mudar de vida, eu vou para o inferno. Se eu não me arrepender dos meus pecados e receber a graça de Deus e buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, eu vou para o inferno. Aí eu vejo uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma. Ah, não bebe nem fuma, vive em prostituição, não confessou Jesus como seu Salvador, faz coisas que te sagrar, que são contra a palavra do Senhor. Ah, mas está cantando um hino, então vou sentar aqui para assistir. Está se sentando na roda dos escarnecedores, achando que está tudo bem. Vem outro filho do demônio. Ah, mas Deus não está no controle de tudo. Não, Deus não está no controle, não. Eu vi um vídeo desse pastor. Pastor não, que isso não é pastor. Eu costumo falar que pastor tem um lá no meu canil, um. Pastor australiano. Tem lá um. Lá no meu canil tem um. E aqui dentro de casa tem outro. Mas vem um cara desse, meu irmão, e vem com a historinha de não, porque Adão ia comer a fruta e Jesus falou, ele vai comer. Por que, Jesus? Porque se eu tivesse lá eu ia comer. Irmãos, pelo amor de Deus. E nós estamos nos calando e deixando que esses endemoniados, que esses usados por Satanás, clamem coisas erradas. Que em vez de levar as pessoas a aplainar o caminho, a direitar as suas veredas, estão levando eles mais para fora do caminho e para o inferno. Pastor, mas pelo menos várias pessoas estão ouvindo ele e vão para o inferno junto com ele. Vão para o inferno junto com ele se não mudarem a sua vida. Se não endireitarem o seu caminho. Vão. Ah, mas ele fala bonito. A minha esposa até falou, ah, mas fala bonito. Prega muito bem. Irmão, pregar bem não te leva para o céu. Ah, mas por que a pessoa fala do amor de Deus, mas só fala se for pago?
Eu até falei com ela, liga para essa ser abençoada aí e pede para pregar na live da igreja pela internet 10 minutos, dá uma palavra para ver se vem. Não vem, irmão. Não vem. Porque a gente só é 3. Talvez se tivesse 3.000 aqui assistindo, vinha, ia cobrar cachê. Mas por que eles estão lá? Porque nós estamos deixando, porque nós achamos bonito, nós achamos interessante. Não, ele prega e fala. Estava na minha casa e vi o vento entrando pela janela e a barata falou comigo e o passarinho cantou o hino na hora. Percebeu que é tudo a mesma conversinha fiada, tudo a mesma historinha, tudo a mesmo nhenhenhê. Nunca muda, é tudo igual. Mas você que não é famoso, nunca aconteceu isso. Talvez Jesus só pague assim com os famosos, né? Só se revele para quem é famoso. Para quem cobra 6.000 reais por uma hora de pregação. Talvez seja isso. Talvez eu que esteja errado mesmo. Então, se João Batista teve a missão de preparar o coração do povo para o advento do Cristo naquela época, nós temos agora a obrigação de preparar o coração do povo para o advento do Senhor. Pastor, ninguém está me ouvindo. Azar deles. Falando no popular, azar deles. Você fez a sua parte. Então, ele vai falar do João Batista. Aí lá em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, ele vai dizer lá, vamos pegar Mateus 3, 2 e 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que eu acabei de falar? Que os evangelistas, os apóstolos e o próprio Cristo iriam usar versículos dessa passagem centenas de anos depois. Sobre João Batista, Malaquias também vai falar sobre ele. Aqui, ó, Malaquias, deixa eu abrir aqui, 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Espera aí, pastor. Então, vamos parar. Espera aí, pastor. Malaquias falou que o Senhor está dizendo através de Malaquias que vai enviar o profeta Elias. Então a gente agora tem a prova que existe reencarnação. Não. Eis que eu enviarei. Quando você vai pegar o texto original, irmão, é porque a tradução às vezes se torna um problema. Quando você pega o texto original que foi escrito originalmente, você vai ver que o que ele está dizendo ali é o quê? Eis que vos enviarei alguém no mesmo ministério do profeta Elias. Não é o profeta Elias. É alguém no ministério, no mesmo ministério do profeta Elias. Que foi o quê? O que Elias fez? Profetizou arrependimento. Que o povo voltasse, se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Então alguém viria nesse mesmo ministério, nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo ordenança de Cristo, anunciando a vinda do Senhor e que as pessoas se convertessem, mudassem a sua vida, mudassem seu coração e seguissem ao Senhor. Então Jesus, ele vai afirmar, lá em Mateus 11, no versículo 14, e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Se haveis de dar crédito, este é aquele no ministério de Elias que havia de vir. Então não é reencarnação. Se alguém vir, não, a reencarnação, não. Aí você vai seguir para ele, não, mas você está falando aí que é original de ser outra coisa, mas eu estou lendo aqui isso. Aí você vai pegar, o que você vai fazer? Você vai ler lá em Lucas 1,17. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. O que eu acabei de falar? Não é reencarnação. É alguém que vai trabalhar no mesmo espírito, na mesma virtude, no mesmo espírito aqui, não é espírito, o espírito da pessoa. Na mesma vontade, no mesmo trabalho.
Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então foi para isso que João Batista veio. E é para isso que nós estamos aqui. Então, a mensagem de João Batista, ele não teria o alvo dela não seria uma nação específica, favorecendo ali só os judeus, em detrimento dos gentios. Quem eram os gentios? Nós éramos gentios. Nós não somos judeus. Então nós éramos os gentios para eles. Então ele está dizendo que os vales seriam elevados, os outeiros abatidos. O que ele está dizendo com isso? O vale que estava lá embaixo ia ser elevado, o outeiro que estava lá em cima ia ser abatido, ia ser agora o quê? Aplainados, iguais. Judeus e gentios, todos iguais diante de Deus. O judeu não é melhor, o gentio não é melhor. Estamos todos iguais diante e na presença do diante é redundância, né? Na presença do nosso Deus. Então, não existe, eu sou o pastor Tiago, então eu sou mais do que a Alice, porque eu sou pastor. Não. Eu sou o pastor da igreja aqui, que tem 500 pessoas, eu sou mais do que o pastor Tiago, porque está na igreja lá no morro com meia dúzia. Não. Todos nós somos iguais diante do nosso Deus. A quem muito é dado, muito é cobrado. Claro que se alguém com uma igreja maior, com um cargo maior, todos são iguais, mas existe a honra que é dada a cada um segundo lhe convém. E segundo tem que ser dado. Mas, diante de Deus, somos todos iguais. Então João Batista, quando ele estava anunciando que era necessário uma mudança na concepção do povo, por causa da chegada do reino dos céus, o que aconteceu? Veio gente da onde? De Jerusalém, da Judeia, das regiões em volta. Quando eles eram batizados, olhar um pouquinho aqui para a câmera do YouTube. Diante de quê? De uma mensagem que propunha que ambos, torto e áspero, seriam o quê? Endireitados e aplainados. Veja que a mensagem de João Batista não era uma mensagem de não, você é um pequeno Deus. Quando eu me olho, eu sou tão justo como se eu fosse Deus. Não. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Arrependimento, mudança de vida, transformação de vida. É a mensagem que tem que ser pregada. O caboclo tem que se converter, tem que ser transformado, mudado pela palavra do Senhor. Não adianta. Não estamos mais em época, irmão, de ficar, não, porque vim aqui, irmãozinho, porque você não. Jesus chama do jeito que você ama. Não, você pode vir aqui para a igreja do jeito que você está. Pode e deve. Mas você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que o quê? Os caminhos tortuosos sejam aplainados. Estou mudando aqui a tela para ver quantos minutos a gente está. 55 minutos já. A gente tem 5 minutos aí para terminar. Não vai dar tempo de chegar no final. Eu não quero iniciar outra live. Então, parando por aqui, a mensagem de consolo é dada. O consolo vai vir. A restauração virá. As coisas vão se acalmar. O Senhor está cuidando de você. A restauração da igreja, a restauração do reino vai ser o quê? Na segunda vinda de Cristo. Dele sentar no trono para julgar as nações. E nós fomos chamados para quê? Para anunciar
a palavra do Senhor. Em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Falar do amor de Cristo. Combater esses falsos profetas em miniatura que tem aparecido. Ainda não é o falso profeta lá que vai estar com o anticristo, não. Essas pessoas que usam a palavra de Deus para se promover, usam a palavra de Deus para se elevar. Ah, eu sou crente, eu sou uma bênção. Uma bênção se for pago. Se não for pago, não é bênção, não. Tá? Então é difícil. Ali no culto passado, tem gente cobrando 1.000, 2.000 reais e ainda te pergunta quantas pessoas estão olhando a live, quantas pessoas assistem em média, porque se for menos de 1.000 eles não param, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem. Porque o propósito dele não é anunciar a palavra do Senhor. Não é que os caminhos sejam endireitados. Não é trazer o coração do povo a Deus. É se promover. Promover. Pastor, o senhor é doido? Como é que o senhor fala um negócio desse? Irmão. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É isso aí que ela fala. É isso aí que ela mostra. É assim que nós temos que viver a nossa vida. Então, Deus abençoe a sua vida, que você seja uma bênção, que você continue falando do amor de Cristo, falando da palavra dos seus corações, que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue falando aos corações através da sua vida. Se você já fala, fale mais. Se você não está falando, comece a falar. Comece a falar do amor de Cristo, comece a falar aos corações, porque o Senhor está voltando. A promessa foi feita. A promessa de salvação, a promessa de mudança, a promessa de restauração foi feita. Ele está voltando. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, Deus poderoso, abençoe os seus filhos. Te agradecemos pela sua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada coração, abençoar a sua igreja, abençoar os seus servos. Que eles vão receber bênçãos espirituais, que a gente está firmes, abundando, Senhor, firmes e constantes, sempre falando do seu amor e levando a sua palavra aos corações, em nome de Jesus, amém. Domingo, culto de missões na nossa igreja, você é nosso convidado, temos espaço para te receber lá à vontade, não se preocupe não, você vai ficar longe de todo mundo, álcool em gel, sabão, tem tudo lá para você, e principalmente a presença do nosso Deus. Vá lá, louvar e glorificar o nome do Senhor conosco, se assim for da sua vontade. Quarta-feira que vem estaremos aqui louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Na próxima sexta-feira estaremos com o culto aí de estudo da palavra do Senhor. Eu vou ver se o pastor Pedro, se o irmão Lázaro, eles querem assumir na sexta-feira. A gente revezar aí. Mas ainda vou conversar com eles. E eles aceitando, eles querendo. Vai ser uma bênção, porque o Senhor também vai falar conosco. O pastor, o irmão José Roberto, chegou no finalzinho, Deus abençoe. A irmã Ayla, Deus abençoe também. E vamos continuar louvando, engrandecendo o nome